Depois do anúncio do Corinthians de que não joga mais à noite nem aos domingos, foi a vez do São Paulo se posicionar criticando fortemente o Maicon, que está processando o tricolor. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou detalhes sobre essa história, quero te falar sobre a chance de Felipão trabalhar no Boca Juniors e, para fechar, a relação dos esportistas britânicos mais ricos do mundo. Lewis Hamilton é o novo número 1. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu acabei de prometer, queria fazer alguns lembretes. Primeiro um pedido para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já é inscrito, faça o favor de virar membro do canal do Nicola. São 5 as opções, basta você clicar aqui embaixo no Seja Membro, você escolhe qual vantagem você acha mais bacana para você. E entre essas vantagens você pode, por exemplo, receber notificações via WhatsApp. Eu mesmo vou mandar para vocês para contar em primeira mão tudo o que eu descubro de mais importante no mundo da bola. Para completar, queria avisar que a partir das 8 da noite desse sábado, Rodrigo Paiva, o cara que foi o responsável pela comunicação da CBF, foi assessor de imprensa também do Ronaldo Fenômeno, é o convidado da live do Nicola para contar uma série de bastidores extremamente interessantes e você está intimado a participar dessa live comigo a partir das 8 da noite. Bora começar esse vídeo repercutindo uma notícia bem bacana do jornal Sunday Times da Inglaterra, que classificou o Lewis Hamilton como o britânico mais rico do mundo entre todos os esportistas. E o Lewis Hamilton conseguiu essa façanha na temporada passada, depois de mais 40 milhões de libras, seu salário por temporada. Ele acabou superando o David Beckham, que era até então o britânico entre os esportistas, aquele que mais tinha dinheiro. Os patrimônios de cada um. O Lewis Hamilton, de acordo com essa publicação, passou a ter, graças aos salários e às premiações da temporada passada, 1 bilhão e 600 milhões de reais de patrimônio. Sim, Lewis Hamilton tem um patrimônio avaliado em 1 bilhão e 600 mil, contra 1 bilhão e 400 mil reais de David Beckham, que era até a temporada passada o britânico mais rico. Para quem não lembra, o Beckham foi um dos importantes jogadores da seleção inglesa, com passagens por Manchester United, Real Madrid, entre outros clubes. Um detalhe importante a respeito dessa guerra, dessa rivalidade entre o Hamilton e também o Beckham. O piloto inglês deve continuar aumentando essa vantagem, deve se consolidar como primeiro lugar com alguma folga nas próximas temporadas, até porque o salário anual dele, que era de 287 milhões de reais, está sendo renovado para algo na casa dos 420 milhões de reais. Já se imaginou ganhando 420 milhões de reais por ano? Dividido por 12, a gente está falando de um salário de quase 40 milhões de reais por mês, ou mais de 1 milhão de reais por dia. É muito dinheiro. Queria falar também sobre outros esportistas britânicos que fazem parte desse ranking. O golfista Rory McIlroy, imagino que seja assim que se fala, tem uma fortuna avaliada em 1 bilhão e 200 milhões de reais e ocupa o terceiro lugar, é um dos principais golfistas do mundo. Já no futebol, entre os atletas em atividade, aquele que aparece melhor ranqueado nesse momento, entre os atletas que ainda jogam, é Gareth Bale, jogador galês que pertence ao Real Madrid e tem um patrimônio avaliado em 809 milhões de reais. Engana-se quem pensa que Luiz Felipe Scolari, o Felipão, se aposentou da carreira de treinador. Apesar dos 71 anos de idade, ele segue aguardando propostas para voltar ao mercado de trabalho, seja no Brasil ou no exterior. Em uma entrevista à Rádio Mitre lá da Argentina, o Felipão assegurou que quase foi treinar o Boca Juniors. Ele contou que no ano passado, em abril, houve um contato dos dirigentes do Boca com seu representante, com o Jorge Machado. As conversas chegaram a avançar, mas por questões políticas não houve acordo. A verdade é que o grupo político que pretendia contratar o Felipão acabou sendo derrotado nas urnas na eleição presidencial em dezembro do ano passado e ele acabou perdendo a oportunidade de trabalhar no Boca Juniors. Apesar disso, o Felipão mantém esperanças de um dia trabalhar num dos gigantes do futebol sul-americano. Dá uma olhada nas declarações dele em entrevista à Rádio Mitre. Abre aspas. Estava tudo certo para comandar o Boca, mas vai haver outra oportunidade. Fecha aspas. Um pouquinho depois ele deu outra declaração em relação à forma como vê o time do Boca Juniors e a possibilidade de um dia trabalhar lá. Abre aspas. Gosto da ideia, gosto de como o Boca joga, como lida com o jogo, como se comporta, mas também tenho identificação com todos os clubes que treinei em todas as partes do mundo. Fecha aspas.
Foi uma forma que o Felipão encontrou de não ficar mal com aqueles que já foram seus empregadores, no caso o Grêmio, Palmeiras, entre outros, dizendo que também gosta desses times. Em outro trecho dessa entrevista, perguntaram ao Felipão se ele preferiria o estilo do Boca Juniors ou do River Plate. E a resposta foi mais uma vez pelo Boca, talvez numa tentativa de causar um impacto positivo em relação aos torcedores do Boca. Abre aspas, gostei mais do estilo do Boca do Guillermo do que do River, do Gallardo. Guillermo Barros Esqueloto e o Gallardo, todo mundo conhece o Marcelo Gallardo. Voltando à frase dele, esse Boca tinha uma maneira mais clássica e bonita de jogar. Eu gostava mais do time do Guillermo. Eu realmente gostava de ver o time do Boca jogar. O time do River também joga bem, mas é diferente. Fecha aspas. Discordo totalmente do Felipão nessa declaração. O time do Gallardo, do River Plate, é muito mais técnico, tem muito mais qualidade, muito mais posse de bola. O time do Boca, do Guillermo Barros Esqueloto, era um time muito vertical, um time que acelerava, mas tentava jogar na base do contra-ataque, embora por estilo de jogo do Felipão até faça algum sentido a predileção pelo estilo do jogo do Boca na comparação com o River Plate. Vale lembrar que o Felipão está desempregado desde 2 de setembro do ano passado, quando o Palmeiras decidiu demiti-lo pela falta de resultados no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras havia feito um ótimo início de temporada por conta das pausas para a Copa América. O Palmeiras acabou perdendo todo o embalo na volta às competições, não conseguiu responder e o Palmeiras decidiu demiti-lo. Desde então ele já teve alguns convites, algumas sondagens, mas segue sem trabalhar. Para fechar, quero te atualizar sobre a situação de Maicon e São Paulo. O ex-volante do Tricolor, que hoje joga no Grêmio, decidiu processar o São Paulo, exigindo adicional noturno e também uma verba por ter trabalhado aos domingos, dia bem tradicional no mundo do futebol. Essa situação causou enorme repercussão. O presidente do Corinthians, o André Sanches, chegou a divulgar, chegou a mandar um comunicado para a CBF, para a Globo e para a Federação Paulista, dizendo que não joga nem mais à noite e nem aos domingos, também por causa do Maicon. A situação do Paulo André também ajudou o presidente corintiano a tomar essa decisão. Expliquei com detalhes nesse vídeo que eu vou deixar por aqui. Mas voltando ao caso do Maicon, até então São Paulo não havia se pronunciado. E o primeiro a falar em nome do Tricolor foi o Alexandre Pássaro, gerente de futebol do São Paulo, que em uma entrevista ao Lance se mostrou bastante contrariado com essa decisão do Maicon de processar seu ex-clube. Separei algumas declarações do dirigente tricolor. Abre aspas. A gente lamenta profundamente e ao mesmo tempo a gente se preocupa que apareça uma quantidade de ações desse tipo, porque ela é simplesmente descabida dentro do nosso ambiente do futebol. Fecha aspas. A palavra descabida é a mais forte dessa declaração e mostra um pouquinho do sentimento dos dirigentes do São Paulo. Bem parecido ao que pensa o pessoal do Corinthians. Os dirigentes desses clubes não entendem, não conseguem compreender como um jogador pode cobrar adicional noturno e também por trabalhar os domingos, dia tão tradicional no mundo do futebol. A declaração do Alexandre Pássaro prossegue e ele fala, abre aspas, talvez um ou outro juiz que analise isso friamente, sem entender a complexidade e a diferença do futebol, possa dar decisões como essas, fecha aspas. Vale lembrar que o caso do Maicon ainda está em primeira instância, ou melhor, acabou de sair da primeira instância, onde o Maicon venceu. O São Paulo vai recorrer dessa decisão para tentar revertê-la, algo que o Corinthians já não consegue mais. O processo aberto pelo Paulo André já foi finalizado. O Corinthians, inclusive, já começou a pagar uma quantia de R$750 mil de forma parcelada. Nessa verba, há uma série de outros pedidos feitos pelo Paulo André. Também expliquei em detalhes nesse outro vídeo que eu vou deixar por aqui. Bom, para arrematar sobre o Maicon, fiz uma live com o presidente Romildo Bolzan nessa quinta-feira aqui no canal do Nicola e perguntei para o dirigente gremista se ele não se preocupa com a possibilidade de o Maicon fazer o mesmo procedimento com o Grêmio assim que deixar o clube. Se já fez com o São Paulo, será que ele não faria com o Grêmio? O presidente Romildo Bolzan foi bem claro e direto nesse assunto. Dá uma olhada no que ele falou. Eu tenho o Maicon como uma figura aqui no Grêmio absolutamente fantástica, extraordinária. Eu quero te dizer isso. Eu tenho com ele uma relação e tenho com ele a percepção de uma liderança importante dentro do Grêmio, né? Respeito muito a sua figura, conversamos sobre isso. Né? Ah, o senhor conversou? Conversamos sobre isso. Não fui eu que o procurei, ele me procurou, porque ele tem caráter, ele é um sujeito ético e ele é um sujeito absolutamente leal nas relações. Então, tudo que está saindo aí, nesse momento, em relação a ele, seja para bem ou para o mal, não é adequado. As do bem, tudo bem, fica no contexto, mas aquelas que fazem críticas a ele ou fazem principalmente uma situação de crítica à sua postura, eu não sei o que aconteceu lá. E eu não sei se o Grêmio está sujeito a isso mais na frente, mas o que diz respeito a esse tipo de situação diz respeito exatamente às relações que foram do jogador com o clube. E, sinceramente, ponto final.
No São Paulo definitivamente não foram boas, e ao que consta no Grêmio são espetaculares, parece ter uma liderança, uma ascensão, e procurou o senhor, então mostra que a relação é bem boa entre o capitão e o presidente, né? Então, ponto final para nós. O que vai acontecer depois eu não sei. Agora, sinceramente, o que diz respeito à vida particular dele, aquilo que diz respeito à sua situação pessoal, aquilo que diz respeito às suas relações negociais, é dele. Em relação a ele, ele tem de nós a admiração e o respeito enquanto jogador do Grêmio. Tá aí o Romildo bem convencido de que o Maicon não fará nada nesse sentido, até pela relação de confiança. E de fato foi bacana saber que o Maicon procurou o presidente do Grêmio assim que esse episódio com o São Paulo explodiu, para explicar a posição dele. Então, diante dessa relação de confiança que existe entre o capitão gremista e o presidente do tricolor gaúcho, o Grêmio está convencido de que não vai correr esse risco. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora. Basta clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Automaticamente você já passa a ser mais um inscrito no canal. E se você já é inscrito no canal do Nicola, aproveita e vira membro, porque a partir daí você passa a ter uma série de vantagens. Para ser membro, basta clicar aqui embaixo no Seja Membro e escolher a categoria que mais te privilegia, aquela que você mais gosta. São várias as vantagens que você passa a ter de acordo com os planos de membro. Tem uma delas que, por exemplo, permite a você receber via WhatsApp as últimas informações. Assim que eu souber de alguma coisa, te conto em primeira mão, antes mesmo de publicar aqui no canal do Nicola. Beleza? A partir das 8 da noite tem encontro com você na noite desse sábado para falarmos com o Rodrigo Paiva, o cara que cuidou da comunicação da CBF, sabe tudo de seleção brasileira e também de Ronaldo Fenômeno. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!